debate, né, na Câmara Municipal de Goiânia, que era uma situação de entender um pouco mais sobre constitucionalidade, né? Que foi importante. Porque o vereador, ele faz uma lei, mas toda lei, ela tem que ter ela passa pela CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele não pode simplesmente fazer a lei da forma que ele quiser. A lei tem que ser constitucional, né? E aí tem as regras de constitucionalidade. Então, isso já foi uma coisa bastante interessante, né? Porque a gente abre muito a mente da gente. Eu acho que todo brasileiro deveria ter uma aula de direito constitucional para entender realmente o que o poder público pode fazer. Porque a gente tem, às vezes, uma sensação de abandono, mas a gente também tem que saber quais são os limites que pode acontecer. Por exemplo, o vereador não pode criar nenhuma lei que crie despesa para o município. Porque a gente sabe disso. Eu acho que o vereador, não, a iniciativa do legislativo não pode criar despesa, né? Não pode legislar sobre matéria tributária, não pode legislar, o vereador não legisla sobre matéria penal, que é do Congresso Nacional. Então, essas coisas assim que aquele momento eu estava tendo uma experiência, mas eu acho que aquela experiência que eu estava tendo é uma experiência que todo cidadão deveria ter, né? Bacana. E foi isso. Aí, só para terminar os estágios, que eu gosto dessa parte. Aí, estágio em poder público, aí depois eu fui trabalhar na banca de conciliação, né? Do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vou falar minhas experiências no público depois, porque eu fui no privado, não saí mais do privado. Assim, de experiência profissional, que é ali paralela ao meu estudo, né? Fui para a banca de conciliação. Na época, o Poder Judiciário do Estado de Goiás até ganhou um prêmio do CNJ. O desembargador era o Dr. Paulo Teles, que ele era uma banca especializada em pegar o máximo de processo, colocar as partes para sentar, quando começou a cultura de conciliação, né? E chegar a um acordo. Um acordo é bem melhor do que ficar seguindo com o processo e aquele negócio abarrotando e crescendo. Então, assim, teve resultados muito bons, né? Nessa questão da cultura da conciliação. Algo que eu vejo que o judiciário hoje abandonou, né? Essa cultura maciça mesmo de conciliar muita coisa, ter bancas, ser rápido. Tinha um processo que eu protocolava uma semana, na outra já tinha audiência de conciliação. E hoje não temos hoje mais isso. Inclusive hoje que seria mais fácil, que a gente tem os mecanismos de acesso digital, que não tinha naquela época, né? Então, foi isso. E depois fui trabalhar em escritório de advocacia, estagiando até que estagiei em escritório e depois, quando formado, abri o meu e estamos aí. Ai, que maravilha. Essa luta. Eu queria saber, assim, eu queria voltar um pouco, né, antes da sua faculdade, para falar um pouco dos seus valores, assim. Aham. Eu acho que um profissional faz as suas escolhas profissionais e os seus caminhos muito tem muito a ver com aquilo que ele tem como valores, né? Como princípio e como valores. Eu queria fazer esse exercício de voltar um pouco e retornar. O que te marcou assim nessa construção mesmo do caráter mesmo, né? Até mesmo antes da faculdade. De onde vem esses valores que você cultiva? Eu acho que os valores que eu cultivo, eles são muito ligados ao que minha mãe me ensinou. Minha mãe, ela é uma mulher muito inclinada a dar um valor imenso à educação. Sempre, desde que eu me entendo por gente. Inclusive, eu aprendi a ler alfabetizado. Minha mãe era costureira. E ela era costureira e eu tinha que passar o tempo com ela. E minha mãe comprava o jornal, as revistas do dia, botava do lado dela e fazia eu ler o jornal para ela diariamente. Então, isso está falando de uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Então, eu fui alfabetizado paralelo com a escola, mas principalmente pela minha mãe. Tanto que quando eu fiz o pré, eu fui orador da turma porque eu era o que tinha melhor leitura, mas é porque eu era lá em casa. Então, eu peguei o gosto pela leitura muito cedo, né? Peguei o gosto pela leitura muito cedo e eu li a revista Veja. Naquela época, né? A revista Veja era a revista, muita informação boa, um caderno de gama de cultura, de política, de conhecimentos gerais, cinema. Então, assim, era uma revista muito completa. Até hoje mas assim, hoje eu percebo que a sociedade não tem mais essa cultura de leitura.